Olá, meus amigos, tudo bem? Eu estou aqui para poder passar mais uma aula de filosofia para vocês. Hoje nós vamos trabalhar o conceito de moral e de ética, tá? O conceito que nós trabalhamos no primeiro módulo durante esse bimestre. Bom, primeiro nós vamos definir o conceito de moral. Moral trata-se de um conjunto de valores, normas e noções sobre o que é certo ou errado, proibido ou permitido, dentro de uma determinada sociedade, dentro de um conjunto familiar. Então, como nós podemos perceber, moral é tudo aquilo que você aprende como certo ou errado, como base na sua família, nos seus amigos, aquilo que você vai aprendendo no decorrer da sua vida. Então, pessoal, assim, moral tem a ver com os valores que regem a ação humana, enquanto inserida na consciência social, tendo assim um caráter normativo. Então, aquilo que você acha que é certo ou errado tem a ver com aquela consciência que você adquiriu. Não é verdade? A moral também diz respeito a uma consciência coletiva e a valores que são construídos por convenções, aos quais são formuladas por uma consciência social, que equivale a dizer que são regras sancionadas pela sociedade ou pelo grupo. Né? Quando a gente pega um tema bastante polêmico, como o contexto do aborto, o contexto da homossexualidade, quando a gente pega conceitos relacionados ao preconceito, preconceito étnico, na verdade, tudo isso tem o contexto relacionado à moral. Algumas pessoas, por exemplo, são a favor ou contra o aborto. E por que são a favor ou contra? Porque a comunidade em que ele vive, as suas normas familiares, os seus grupos de amigos, a própria religião em que aquela pessoa está inserida, né, prediz para o que é certo e para o que é errado. Então, o certo e o errado têm relação direta com o contexto de moral. Segundo Émile Durkheim, um dos pensadores responsáveis pela origem da filosofia, no final do século XIX, a consciência social é fruto da coletividade, da soma e inter-relações das várias consciências individuais. Então, segundo Durkheim, né, então, o conceito de moral tem a ver com a consciência social. Pessoal, muitas vezes as pessoas confundem ética com moral. Contudo, nós vamos perceber que elas são diferentes. A ética é parte da filosofia. Considera acepções de fundo acerca da vida, do universo, do ser humano e de seu destino, de valores que orientam pessoas e sociedade. Já a moral é a parte da vida concreta, trata da prática real das pessoas que se expressam pelos costumes, hábitos e valores culturalmente estabelecidos. Então a ética tem a ver, pessoal, com aquele contexto voltado para um grupo social. A gente vai observar que a ética tem a ver com a atividade profissional, tem a ver com um determinado grupo específico. Por exemplo, os advogados têm um fundo de ética, né? Os médicos têm um fundo ético, determinadas sociedades têm um fundo ético, determinados grupos sociais, ou então até mesmo um grupo filosófico tem um fundo ético, ou seja, aquele grupo de condutas que eles acham certo ou errado para o grupo segundo a filosofia daquele grupo. Já a moral não, a moral ela é pessoal e intransferível. Por exemplo, muitas coisas que eu acho certo ou errado não tem a ver com o grupo social no qual eu estou inserido. Por exemplo, meu trabalho. Lá no meu trabalho tem regras, né, que eu devo seguir, de acordo com o grupo que montou aquele ambiente profissional. Eles acham que aquelas regras é o mais correto para aquele ambiente. Não importa o que eu penso, não importa se eu acho certo ou errado, aquele grupo social acha que aquilo é certo. Como eu estou trabalhando lá, sou funcionário daquele local, né? Independente do que eu acho, eu sou obrigado a seguir, tá? Porque se eu não seguir, é uma falta de ética. Bom, vamos falar um pouco mais sobre a ética. A ética, na verdade, ela é bastante questionada, né, pela sociedade, né? Sócrates já foi o primeiro camarada a estudar a ética, ele é considerado o pai da ética, né? Bom, vamos ver então. Ética
é o nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. Então, tudo que é relacionado à ética tem a ver com caráter. E é uma palavra que é derivada do grego, ou seja, tudo aquilo que pertence ao caráter. Muitas vezes a ética ela é confundida com lei. Ou seja, nem sempre o que é ético é legal, nem sempre o que é legal é ético. Entendeu? Porém, com certa frequência, a lei tem como base princípios éticos. Muitas vezes sim, né? Outras vezes não. Diferentemente da lei, nenhum indivíduo pode ser compelido pelo Estado ou por outros indivíduos a cumprir normas éticas, nem sofrer qualquer sanção pela desobediência a estas. Mas a lei pode ser omissa quanto a questões abrangidas pela ética. Tem várias situações que são antiéticas, mas são legais. E tem muitas situações que não são legais, entendeu? Porém, são éticas. Então, esse conceito ele é um pouco subjetivo, porque muitas vezes aquilo que você tem como normas de conduta, ainda mais normas de condutas tidas como ética, nem sempre é legal, nem sempre é lícita. A ética ela abrange uma vasta área, podendo ser aplicada à vertente profissional, como eu já comentei com vocês, né? Citei o exemplo dos advogados, dos médicos, o meu exemplo como professor, né? Existem códigos de ética profissional que indicam como o indivíduo deve se comportar no âmbito da sua profissão. Pessoal, tenta imaginar um médico. O médico, você acha que ele pode deixar de atender algum paciente devido a algum preconceito, devido a algum conceito moral? Por exemplo, vamos supor que esse determinado médico não gosta de pessoas negras, entendeu? Será que ele pode deixar de atender um indivíduo negro durante a profissão dele? Evidentemente que não, porque o contexto de ética, da ética profissional, o proíbe de fazer isso. Tenta imaginar uma mesma situação, um médico mesmo, né? Ele teve a casa de um parente dele, da mãe dele, foi roubada por um determinado indivíduo. Em determinado dia ele está de plantão no hospital, esse mesmo indivíduo chega lá acidentado. Ele pode se negar a atender porque ele não gosta do cara? Não pode, é uma falta de ética, segundo o contexto de ética profissional. Tem um contexto ainda, pessoal, da ética e da cidadania, né? A cidadania e a ética, esses dois conceitos, eles constituem a base de uma sociedade próspera. Os dois se complementam, assim como o conceito de ética e moral. Não é verdade? Não tem como você ser um bom cidadão sem ser um cidadão ético. Ética e moral são temas relacionados, né? A ética é a ciência da moral, né? Mas são diferentes, porque moral se fundamenta na obediência a normas, costumes ou mandamentos culturais, hierárquicos ou religiosos, e a ética busca fundamentar o modo de viver pelo pensamento humano. Vou só citar um exemplo para vocês, né? Vamos pegar um cidadão, uma pessoa judia. Nós sabemos que os judeus, evidentemente, eles não trabalham, eles não exercem nenhum tipo de atividade durante o sábado, não é mesmo? E ele vai trabalhar numa empresa, a empresa funciona durante o sábado. E aí? De acordo com as normas que ele aprendeu, de acordo com a sua moral, ele não pode trabalhar no sábado, é um costume religioso, né? Mas a empresa, essa empresa trabalha no sábado. E os valores da empresa diz que ele precisa trabalhar no sábado. Então, se aceitar o emprego para essa empresa, ele vai ter que se propor a quebrar a sua regra moral. Pessoal, olha só. Agora nós vamos trabalhar sobre os vários conceitos de ética, né, que nós vimos em sala de aula. Então, eu vou fazer um resuminho, né, com base no material de vocês, ok? Olha aqui, eu estou com o material de vocês, tá? E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre cada um desses conceitos, tudo bem? Só para a gente relembrar bem esse nosso primeiro módulo. A primeira ética que nós vamos trabalhar, pessoal, é a ética hebraica. A ética hebraica, né, vem do povo hebreu, né, há cerca de 1500 anos antes de Cristo, e tem como base, pessoal, a Tábua dos 10 Mandamentos.
Então, os 10 mandamentos, né, ou seja, a revelação bíblica, que hoje é a Bíblia dos cristãos, né, ela prediz aquilo que os hebreus podem ou que eles não podem fazer. A ética sofista, né, vem de um período do século V a.C., né? E a concepção sofista ela é bastante subjetiva ou relativista das coisas, segundo a qual não existem verdades absolutas. Segundo os sofistas, que era um grupo de filósofos que, segundo eles eram os pais dos saberes, né, que era a base da filosofia sofista, então a base da ética deles é o que eles achavam correto. Inclusive, a ética sofista sofreu muitas críticas de Sócrates depois de Platão, né? Esses dois eles chamavam os sofistas de mercenários do saber, né? Inclusive, a ética sofista ela sintetizou uma frase muito importante de Protágoras de Abdera, né? O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. Ou seja, você é aquilo que você se mede, aquilo que você se acha correto. Vou falar agora da ética socrática. Então, Sócrates foi considerado o pai da ética, como eu já comentei com vocês, né? Porque ele foi o primeiro, pessoal, a fazer uma análise mais aprofundada, uma reflexão mais organizada sobre o contexto da ética, né? De acordo com o Platão, né, a base de sua ética é o autoconhecimento. Ou seja, conhecer-te a si mesmo é a base da filosofia de Sócrates. Então, para ele, um homem deveria agir em conformidade com a sua razão para ser correto. Sócrates, durante o período em que ele ficou pregando, né, publicamente, ele fez parte do mesmo período que os sofistas, né, durante o século V, só que ele não era um sofista, apesar de estar junto com eles, não é verdade? E Sócrates ele ia contra a sociedade da época, que ele a considerava hipócrita. Então, de acordo com a base filosófica de Sócrates, a ética ela tem assim, uma base voltada para o bem coletivo, para as virtudes morais, para a bondade, para a moderação das paixões, para a busca do verdadeiro conhecimento. A questão das paixões é muito importante, pessoal. Não é que elas não podem ser cultivadas pelo homem, mas elas precisam ser dosadas, moderadas. O homem que é dado às paixões, ele é um homem muito fraco, entendeu? Agora, o homem também precisa ser devotado ao conhecimento, que a busca pelo conhecimento ele serve como base para uma estrutura social digna, segundo Sócrates, né? Vamos falar agora do seu discípulo, Platão, né? Platão ele pregou, né? Ele foi o precursor da escola platônica e as bases, ele foi entre os séculos 5 e 4, né, antes de Cristo, né? E Platão foi um dos principais discípulos de Sócrates, né? E ele aprofundou as reflexões dele, propondo o retorno da sociedade a uma vida mais simples. Então, segundo a ética platônica, né, ela promove a extinção das relações familiares para se criar uma irmandade dirigida pelo Estado. Ou seja, para Platão, o ser humano ele não tem domínio pelas suas próprias paixões. E por isso é necessário frear esses instintos, seja eles quais forem, seja eles quais são os movidos pela questão da paixão, seja ela a ótica familiar, seja ela a ótica carnal, não é verdade? O bom homem também é um bom cidadão, pois ele pratica a verdade e a justiça, independente de ser vigiado ou não. Então, segundo Platão, todo ser humano, todo homem decente é todo homem bom, que serve para viver em sociedade, que se abstém das paixões e ignora até mesmo o contexto familiar para isso. Ok? Agora vamos falar um pouquinho da ética aristotélica, né?
Aristóteles, no século IV a.C., ele propunha um caminho aparentemente contrário. Segundo ele, a lei que governa a sociedade deveria levar em consideração as limitações humanas e criar instituições capazes de promover o bem e reprimir o mal. Agir corretamente seria praticar a virtude, isso é, buscar um meio termo entre os dois vícios, a prática do excesso e a da escassez. Então, Aristóteles, que era o pai da política, né, ele propunha você conseguir trabalhar das duas formas, quando você tinha abundância e também quando as coisas vinham a faltar. Outro contexto muito voltado para a filosofia ética de Aristóteles é a questão da indignação justa, né? Ou seja, era um meio termo entre a inveja e o despeito. Então, a pessoa ela se caracteriza pelo contexto da indignação. Ela sofre em fase do sucesso merecido de alguém, ou seja, é invejosa, ou sofre com qualquer forma de sucesso, que é a despeitada, né? Então, Aristóteles ele reflete bastante sobre essa questão voltada para a justiça social e para a questão da política. Ética estoica. Bom, a ética estoica foi desenvolvida durante o período helenístico, né, entre os séculos 3 e 2, perdão, entre os séculos 4 e 3 a.C., né? O estoísmo ele despreza os prazeres, ao considerá-los como fonte de todos os males do ser humano. Um dos filósofos dessa época, Zenão, ele afirmava o seguinte, que as paixões devem ser eliminadas, pois só trazem o sofrimento. O ser virtuoso ele consiste em aceitar o destino com serenidade, que também por ele foi chamado de aparteia. Os puritanos dos séculos XVIII, né, e XIX, eles se basearam muito na questão da ética estoica, né? Porque você se aficionar aos valores da carne, a uma bebidinha, uma cervejinha num dia de muito calor, na verdade, uma saída para balada no sábado à noite, né? Viu aquela garota, né, toda maravilhosa, você vai lá dar aquela curtida. Não, isso é prazer da carne. De acordo com a ética estoica, entendeu? Para ser uma boa pessoa, você precisa se abster dos prazeres da carne. Ética epicurista. Bom, para o epicurismo, também entre os séculos 4 e 3 a.C., entendeu? Também surgiu durante o período conhecido como helenismo, né? Já é o contrário da ética estoica, né? Já para a ética epicurista, o bem se consiste na busca incessante pelo prazer, né? Essa ética foi proposta por um filósofo, né? Epicuro, então, que é o principal representante do hedonismo, ou seja, esse contexto voltado para o prazer. Então, o prazer físico, pessoal, ele causa sofrimento? É óbvio que sim. Contudo, a busca pelo prazer principalmente carnal, é a base da felicidade do homem, segundo a ética epicurista. A ética medieval. A ética medieval é muito parecida com a ética hebraica, né? Ela tem um contexto muito voltado para a moral cristã, né? Que é muito fundamentada na questão dos mandamentos de Deus. Na verdade, é muito voltado para o contexto bíblico e para o conceito de dever moral, tá? Então, a ética medieval ela foi desenvolvida pelas ideias de Agostinho. Foi um dos principais filósofos dessa época, né? E de acordo com Agostinho, e depois foi reforçado por Tomás de Aquino, né? Já no século 13 depois de Cristo, né? Agostinho trabalhava com o conceito do livre-arbítrio e Tomás de Aquino com o conceito da busca pela felicidade. Então, o contexto da ética está relacionado tanto o fato do homem poder ser livre, trabalhar, conseguir tudo que ele consegue, tudo que lhe satisfaz a sua felicidade, porém, essa busca incessante pelo prazer
né, está relacionado com aquilo que foi dado a ele por Deus, não é verdade? Só vamos falar um pouquinho da ética kantiana. Olha, eu sei que está faltando muitos conceitos, mas o nosso módulo é bastante extenso, então eu estou falando bastante resumido, tá? Então, é só para a gente relembrar mesmo que nós trabalhamos em sala de aula, viu, galera? Vocês podem estar pegando o material, estudando novamente, ok? Dando uma lida para relembrar tudo isso. Obviamente, nas nossas provas, nas nossas avaliações, ou até mesmo o Enem não vai cair assim, né, separadinho cada uma delas, né? Você precisa entender o contexto geral sobre ética. Ou seja, aquelas normas que definem o que é certo e o que é errado mediante um determinado grupo social. Agora, isso que é certo e o que é errado, como nós podemos ver, né, existem várias sequências de pensadores. Tá? Vamos falar agora da ética kantiana. Primeiro vamos lembrar quem foi Kant, né? Immanuel Kant, filósofo alemão, no século XVIII, né? Foi um dos principais filósofos do período conhecido como Iluminismo, né? Então, gente, a base da ética de Kant é a ideia do dever. Ou seja, a ideia do dever é o centro da sua filosofia normal. Então, segundo a lei universal proposta por Kant, havia 3 máximas. Olha só, eu vou ler e refletir com vocês. Haja unicamente segundo uma regra de conduta que possa querer transformar em uma lei universal. Haja como se sua regra de conduta devesse ser erigida por sua vontade em lei universal da natureza. Haja de tal sorte que trate a humanidade tanto em sua pessoa quanto na de outrem, sempre como fim, jamais como um meio. Então, o Kant ele valoriza muito a questão da intenção do ato, independente de suas consequências. Então, desde que você tenha uma boa intenção, que a sua intenção tenha sido nobre, independente dos danos que ela foi causada, né, ou que advinham através dessa intenção, entendeu? Ela é ética. Só vamos falar um pouquinho sobre a ética marxista. Karl Marx, grande filósofo alemão, é talvez um dos filósofos mais estudados de todo mundo, né? É considerado por muitos como sociólogo, né? E a base do pensamento de Marx é o materialismo dialético. Então, tudo que está relacionado à ética marxista tem a ver com o sistema de produção. Então, pessoal, tudo que acontece na sociedade, seja a religião, a política, a educação, a moral, tem a ver com o sistema capitalista e com os meios de produção. Então, a base que o homem tem para a sociedade é se ele pode vender, se ele pode comprar, ou se ele pode acumular bens. Então, para Marx, a ética consiste na luta incessante, entendeu? Contra os valores da classe dominante, ou seja, da classe burguesa. Vamos lembrar que Marx é o pai do comunismo e o principal idealista do socialismo. Vamos falar um pouquinho da ética nietzschiana, outro alemão, Friedrich Nietzsche, né? Ele criticou a moral hebraica, socrática, medieval, kantiana, porque segundo Nietzsche, todos esses valores, né, eles limitam, nossa, essa palavra é muito interessante, né, esse adjetivo, né? Eles domesticam os instintos humanos, né? Então, para Nietzsche, o ser humano, sob o domínio da moral, torna-se fraco, escravo, torna-se subserviente. Então, para Nietzsche, né, esse conceito de moral, esse conceito muito rigoroso, voltado para, por exemplo, os mandamentos bíblicos, né, deixa o ser humano muito dependente, né? Segundo Nietzsche, ele falava da transvalorização de todos os valores, ou seja, nós precisávamos de uma moral positiva, de pessoas que conservem a vida, que conservem os seus instintos, ou seja, os instintos humanos são superiores a qualquer outra forma de domesticação, qualquer outra forma de ética. A partir do momento que eu acho que aquilo é certo, e eu provo que é certo, não me importa o que o restante da sociedade venha a falar, né? E por último, pessoal, nós trabalhamos sobre a ética discursiva. Pois é, a ética discursiva é uma teoria que se caracteriza pelo uso da razão
para fundamentar a sua tese. Olha só, de acordo com esse padrão ético, tudo é baseado na razão da comunicação ou na razão comunicativa. Você pode chegar àquilo que é certo e errado através de uma reunião, através de uma assembleia. Na verdade, você pode chegar ao que é certo e errado através de um conceito e de um sistema ético. Nós utilizamos muito esse sistema da ética discursiva nos nossos dias de hoje, né? Vou pegar um exemplo para vocês. A igreja a qual eu frequento, né? Quando nós, no meu ministério de música, né, a gente resolveu tocar algumas músicas numa determinada festa para a igreja, né? Eu acho que determinado gênero musical é mais decente. Outro colega acha que um outro gênero, que não tem nada a ver com o que eu aprecio, é melhor. Então a gente vai sentar, vai discutir, nós vamos propor o que é certo e o que é errado, o que vai ser melhor e o que não, e vamos chegar num acordo em comum. Isso não é bacana, pessoal? Então, isso é a ética discursiva. Nós podemos chegar ao que é certo e errado através de uma discussão. Agora, a ética discursiva ela também pode sofrer uma pressão econômica, ela pode sofrer com a questão da pressão cultural, né? Quando a pressão é econômica, a força por detrás é a força da riqueza, né? Quando a força é cultural, né? Quando a influência é cultural, a força por detrás é a força do conhecimento. Mas ela também pode sofrer com a questão política, entendeu? Que é a força do poder. Hoje, nos dias atuais, né? A principal forma de força manifestada dentro da sociedade é a política. Pessoal, é isso. Esse foi o primeiro módulo completo de tudo que nós vimos, né? O conceito de ética e de moral. Rapidamente eu vou revisar com vocês tudo que nós vimos até agora, tá bom? Olha só, moral é aquilo que nós achamos certo ou errado, entendeu? Mediante o quê? Mediante uma estrutura, tá? Mediante uma estrutura familiar, social, econômica, religiosa, que nós fomos estruturados desde o começo da nossa vida e do nosso empenho social. Ética não. Ética são valores morais que são instituídos por determinado grupo, seja ele profissional, na verdade, e seja ele social, na verdade, seja em várias formas de contexto, pode ser étnico, pode ser político, enfim, pode ser religioso, na verdade. Bem, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido a nossa revisão, tá? Espero que vocês tenham lembrado bastante esse conceito de ética e de moral e espero que eu tenha ajudado vocês. Valeu, até a próxima. Fiquem com Deus.